gente, então vamos lá. Nessa segunda parte, nessa terceira parte da aula, a ideia é que a gente trabalhe um pouquinho com as fórmulas das substâncias que a gente viu, né? Então a gente viu lá glicerina, etanol, lauril sulfato de sódio, outras substâncias. A ideia é que a gente trabalhe com as representações que essas moléculas têm, as fórmulas pelas quais elas podem ser expressas. Então talvez vocês já tenham visto falar alguma vez em fórmulas moleculares ou fórmulas estruturais, ou fórmulas planas, enfim. Tem uma série de representações na química que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, essa daqui é uma fórmula que a gente chama de fórmula molecular. Tá? O que significa a fórmula molecular? Ela representa a proporção de átomos existente em uma molécula, ou seja, quantos átomos existem e qual é a proporção entre eles. Então, essa molécula aqui, essa fórmula representa o etanol. Tá? Para a molécula de etanol, eu tenho 2 carbonos para cada 6 oxigênios para cada 2 carbonos para cada 6 hidrogênios para cada 1 oxigênio. Quando a gente não tem nenhum índice aqui embaixo, significa que só tem um desse átomo. Tá? Essa fórmula representa a proporção de átomos existente em uma molécula, ou seja, para cada 2 carbonos eu tenho 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa configuração representa uma molécula que a gente denomina etanol. Tudo bem? Podem existir outras moléculas com a mesma fórmula? Pode, é por isso que a gente utiliza outras fórmulas para representar uma mesma molécula. A gente já vai entender isso. No caso do etanol, eu posso representar de dois jeitos. Essa estrutura ou essa estrutura. Essa segunda aqui é mais comum porque ela representa um grupo OH, que é um grupo bastante comum nos álcoois, que é o grupo comum dos álcoois. Então, toda vez que a gente tiver uma molécula que se refere ao grupo dos álcoois, a gente vai ter provavelmente explicitado esse OH. Tudo bem? Lembrando, aqui nós estamos falando de moléculas orgânicas, representação de fórmulas orgânicas. Moléculas orgânicas são aquelas que são geralmente compostas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e enxofre. Tá? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e enxofre. Uma outra maneira de eu representar esta molécula seria essa daqui. Então, deixa eu tirar essa daqui. Então, em que se difere essa estrutura, essa forma de representação da fórmula anterior? A fórmula anterior eu tinha só a proporção, mas eu não sabia como os átomos estavam conectados ou ligados entre si. Nessa estrutura a gente já tem, a gente já vê mostrado aqui que os carbonos se ligam, ou os carbonos estão ligados entre si, cada carbono está ligado a hidrogênios, e um dos carbonos está ligado ao oxigênio, que por sua vez está ligado ao hidrogênio. Ou seja, eu consigo reconhecer ou verificar onde cada átomo está conectado, qual é a conexão, qual é a ligação que cada átomo faz. Então essa é uma maneira de representar a molécula de etanol que fornece algumas informações a mais do que a maneira anterior. Tudo bem? Então se eu tivesse aqui C2H6O, eu só sabia proporções, a proporção entre os átomos. Agora, com essa estrutura, eu sei exatamente como os átomos estão conectados entre si. Essa é a importância de utilizar outra forma de representação. Só que muitas vezes utilizar essa fórmula, digamos assim, ocupa espaço, né? Eu preciso desenhar demais, eu preciso escrever demais. Então, por muitas vezes a gente comprime essas ligações e pode, por exemplo, representar dessa maneira. Então, aqueles 3 hidrogênios que estavam dispersos aqui, conectados, eu comprimi eles em H3C. Eu tinha 2 hidrogênios, um para cima e um para baixo, agora eu tenho os dois compactados. E o OH aqui. Então é uma outra maneira, é uma fórmula molecular compactada. E ainda existe uma outra forma de representar, que é a forma bastão, tá? Que é essa daqui. Vou pegar um negócio que caiu aqui. Essa forma bastão é uma maneira ainda mais compactada de representação de uma molécula orgânica. Tá? Então aqui eu simplesmente represento por traços. Se você olhar para essa estrutura e eu te disser que essa representação se refere à
representação anterior, você consegue tirar algumas informações. Então aqui na ponta tem o quê? Um carbono ligado a 3 hidrogênios. Aqui tem o quê? Um carbono ligado a 2 hidrogênios. Então, nesse tipo de estrutura, cada ponta e cada vértice se refere a um carbono com um conjunto de hidrogênios, caso não tenha nenhum outro átomo ligado. Então, só para ilustrar, a gente pode pensar assim, ó. Eu tenho carbono ligado a 3 hidrogênios, conectado a um outro carbono, ligado a 2 hidrogênios, conectado ao OH. Essa maneira de se representar pode virar essa dependendo da maneira como eu queira representar essa molécula. Tudo bem? Então, este é um caso de substância e das suas diversas representações. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Né? Se eu pegar a glicerina, vocês provavelmente fizeram a pesquisa, né? Eu espero que tenham feito a pesquisa, e pesquisaram a fórmula da glicerina. Então, a fórmula molecular da glicerina. Molecular significa a fórmula que representa a proporção de átomos em uma molécula. Tudo bem? Lembrando, essa representação serve para compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Somente por essa representação eu sei como os átomos estão conectados entre si? Não. Então, eu posso utilizar uma nova representação, que é a fórmula estrutural, para dizer, bom, ó, eu tinha 3 carbonos, os 3 carbonos estão ligados entre si. Então agora essa fórmula me mostra como os átomos estão conectados. Eu tinha 3 oxigênios, cada oxigênio está ligado a um carbono. E eu tinha 6 hidrogênios, ou melhor, 8 hidrogênios. Eu tenho 2 em cada carbono das pontas, um no carbono do meio e um em cada hidrogênio. De novo, essa representação ocupa espaço, ela é uma representação que, apesar de ser útil, ela pode ser compactada, né? E a compactação pode ser, por exemplo, no caso da glicerina, feita assim. Então lembra aqueles 2 hidrogênios que estavam demonstrados aqui as ligações? Agora eu tenho eles compactados, da mesma forma aqui. Tudo bem? E uma representação bastão da glicerina seria esta daqui, né? Então, de novo, ó, 1, 2, 3 carbonos, então cada pontinha ou em cada vértice, junção de 2 traços, eu tenho um carbono. E nas pontas em que eu tenho o átomo específico, nesse caso o oxigênio, eu tenho o oxigênio ligado, né? Então, aqui na ponta, se não tivesse nada, seria carbono. Como tem um oxigênio, é o próprio oxigênio. Então, só para ilustrar de novo, eu tenho aqui, ó, então aquela representação bastão, né? Nesse vértice aqui eu tenho um carbono com os 2 hidrogênios, aqui ligado o OH, aqui no meio eu tenho um carbono com um hidrogênio ligado ao OH, e aqui na ponta eu tenho um CH2 ligado ao OH. Essa também é uma maneira de representar. Você já deve ter notado que, assim, os átomos eles têm um número de ligações específicos entre si. Ah, como é que eu sei isso? Como é que eu faço para descobrir? Isso a gente vai estudar mais para o futuro. A gente vai estudar toda a parte de estrutura atômica até chegar em ligações químicas. E aí eu vou retomar esses exemplos e vou falar assim, ó, lembra quando eu mostrei naquela aula EAD, blá 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 blá? E a gente vai entender o porquê que cada átomo faz um número específico de ligações. Tudo bem? Só mais um exemplo. Agora partindo do contrário. Essa molécula é uma molécula bem famosa, né? Molécula, se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai encontrar essa figura como sendo a molécula de benzeno. Né? É uma molécula bastante famosa, um solvente muito utilizado na indústria e serve para produzir uma série de outros solventes, uma série de outras substâncias, inclusive medicamentos e tudo mais. Faça uma consulta rápida aí, ó, procure fórmulas de medicamentos. Você vai ver que em grande parte das fórmulas de medicamento você vai encontrar um anel benzênico ou uma molécula de benzeno conectada a diversos outros grupos. Então aqui eu tenho a fórmula bastão, né? O que eu poderia dizer? Cada pontinha e cada vértice eu tenho um carbono. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tudo bem?
Ah, o que significa esses dois traços? Aqui só tem um, aqui tem dois. É a primeira vez que aparecem esses dois traços. Significa que o carbono está ligado a um outro carbono duas vezes, por uma ligação que a gente chama de ligação dupla. De novo, as ligações nós iremos entender mais para frente. Por enquanto, a ideia é ver diferentes representações. Se eu substituir essa molécula por uma forma um pouquinho mais expandida, eu teria isso daqui, ó. Então eu continuo com os 6 carbonos, só que agora eu estou representando os hidrogênios que também fazem parte dessa molécula. Se eu colocar o símbolo do carbono nessa molécula, eu fico com essa estrutura. Então, ó, 6 carbonos, alguns ligados de forma dupla, outros ligados de forma simples e o hidrogênio. Qual que é a forma molecular disso daqui? Bom, eu tenho C 1, 2, 3, 4, 5, C6, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6H, C6, H6. Essa seria a fórmula molecular, ou seja, que representa a proporção de átomos existente na molécula de benzeno. Tudo bem? Tá aqui, ó, mais bonitinho, C6H6. Bom, gente, e para a gente fechar, né, acho que além dessas representações que a gente viu, né, você tem, né, caso você queira entender ou tatear melhor as moléculas, né, você tem modelos moleculares, por exemplo, como esse daqui. Né? Então aqui olha que bonitinho, a molécula de benzeno sendo representada. Tá? Então aqui eu tenho as ligações duplas sendo representadas, as ligações simples sendo representadas e tudo mais. Tem outras formas de representação. De novo, cada forma de representação traz uma informação a mais. Né? Então, por exemplo, essa forma de representação. Então, aqui a gente viu o benzeno novamente. Aqui as maneiras como a gente já viu representada no papel. Né? Então, as ligações duplas. Aqui as ligações sem mostrar os átomos. Aqui uma outra maneira de representar o benzeno. A gente vai entender o que significa esse círculo aqui no meio. Não é um hexágono com um círculo no meio, é um anel benzênico, um anel aromático que a gente chama, a fórmula molecular. E aqui outras representações que mostram informações adicionais. Né? As cores dessas representações elas indicam aonde está a maior concentração de elétrons nessa molécula. Olha só, uma informação importante quando a gente vai trabalhar com reações químicas, porque quem participa grandemente das reações, da formação das ligações, são os próprios elétrons. Tá? Então, é bom que você saiba que existem várias e várias representações e cada uma delas tem um objetivo, tem uma finalidade, traz uma informação adicional. Só retomando, eu deixei uma questãozinha na última aula que era que para você procurar essa molécula aqui. E aí, você descobriu que molécula que é? A molécula que ficou famosa, né, recentemente, porque ela é a hidroxicloroquina, né, ou seja, a molécula que tem sido apontada como um dos possíveis medicamentos para o combate ao coronavírus. Tá? Então agora talvez você consiga, procurando a hidroxicloroquina aí nas redes, você consiga encontrar a fórmula molecular dela e tentar fazer as relações. Eu diria para você, antes de tentar procurar a fórmula molecular, tente montar, tente dizer quantos carbonos, hidrogênios, nitrogênios, oxigênios, fósforos, enxofres tem nessa molécula. Tá? Então, busca a fórmula, ou tenta montar a fórmula, depois você busca e vê se deu tudo certo. Ok? Então, essa parte de fórmulas estruturais ou de fórmulas de representações a gente fechou. O próximo vídeo vai ser agora sobre a parte de concentração ou da parte de representação das quantidades das espécies. Ok?